Bom, gente, daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, a gente começa a nossa live de hoje, que é sobre mediunidade e psicoterapia. Psicoterapia e mediunidade. Mediunidade na psicoterapia. Daqui a pouco a gente começa. Mas antes disso, eu tenho sempre algumas ideias, alguns pensamentos, algumas reflexões. Eu gosto muito de reflexões. E eu tenho refletido bastante, mas bastante mesmo, sobre a inquietude. Quantas pessoas estão numa inquietude? A quietude, às vezes, ela é aparente, porque a pessoa precisa demonstrar que está bem, que está muito bem. Mas todo ser humano tem uma inquietude, uma não pacificação interna. Quando essa não pacificação interna chega a um grau muito alto, a pessoa tende a buscar artifícios, mecanismos de defesa para evitar. E são muitos motivos dessa inquietude interna. As pessoas podem buscar oração para poder se equilibrar, pode buscar uma medicação para poder se equilibrar, pode buscar uma fuga, um prazer, né? Pode buscar uma companhia, pode buscar a rede social. São muitos mecanismos para você resolver essa inquietude. Mas tem uma forma de você resolver que me parece ela mais madura, mais adulta, só que ela exige um pouco mais. Exige a aceitação da inquietude e o seu entendimento do para que ela ocorre, né? Particularmente, eu sou uma pessoa inquieta, mas a minha inquietude ela é resolvida de uma maneira reflexiva, mas não uma reflexão racionalização, mas uma reflexão que me leva a uma prática. Não é simplesmente ficar no mundo mental, no mundo filosófico, no mundo racional, no mundo lógico. Eu procuro entender a minha inquietude e aplicar em alguma experiência que me traga uma habilidade que me conforte. A habilidade não é só um saber, não é só um conhecimento. Na experiência a ser vivida, sentindo a experiência, eu aprendo alguma coisa, eu integro uma habilidade e a minha inquietude então baixa para um nível muito pequeno, muito inferior à inquietude. Ela continua, porque ela tem várias raízes, várias ramificações dentro do ser humano. Então é preciso que você, quando você estiver inquieto, incomodado com alguma coisa, com raiva, com medo, com ansiedade, com tristeza, preocupado, preocupada, frustrado, frustrada, é bom você refletir sobre o quê? Causas, possíveis causas, refletir sobre possíveis soluções e encontrar uma experiência que você possa viver e solucione. Viver, sentir, participar. Então é preciso que você leve a sua inquietude a uma experiência prática. A qualidade dessa experiência vai fazer com que você possa resolver aquela inquietude ou não. A qualidade deve ser algo que você integre ao seu ser, que passe a fazer parte do seu ser. Não se esqueça disso, para você integrar uma habilidade útil para você, útil para o outro, útil para a sociedade. Então busque refletir para encontrar experiências em que você transforme a inquietude em habilidade, transforme o que te incomoda em algo útil. Então você veja que não é de fato você buscar um mecanismo de escape, uma válvula de escape, não é um prazer, não é uma pessoa, não é uma fuga, não é um
entorpecente, não é comprar, não é ficar bonito, bonita, não. É de fato algo que você vive uma experiência prática real. Ok, mas vamos à nossa live de hoje sobre psicoterapia e mediunidade. Bom, eu escrevi um livro com esse título, Psicoterapia e Mediunidade. Lancei 2022, ou foi 23, já nem me lembro, acho que foi 23, onde eu escolhi um caso de uma paciente que eu tive e ela trazia esse assunto à sessão de terapia. A primeira sessão com ela foi uma sessão memorável para mim. Ela veio com a mãe dela muito alterada. O estado de espírito dela é um estado bastante alterado, como se ela não tivesse na consciência dela. E ela apresentava algo semelhante ao transe mediúnico. Então isso veio à sessão. Isso pouquíssimas vezes aconteceu em terapia comigo. Eu atendo pessoas há 31 anos. Atendo pessoas há 31 anos. E raríssimas vezes uma pessoa chegou no meu consultório nesse estado. Mas ainda, raríssimas vezes, iniciada a sessão, uma pessoa apresentou um transe mediúnico. Raríssimas vezes. Se eu contar, não chega a 5 pessoas em 31 anos. Então, não era comum no meu consultório, nem é comum, ocorrências desse tipo, mas eu sei que isso pode acontecer. Sei que pode acontecer. Como é que você lida com isso? Primeiro, o assunto mediunidade não é um assunto muito conhecido tecnicamente. Segundo, não é um assunto do domínio da psicologia, até mesmo da psicoterapia, não é do domínio da psicoterapia. Né? As pessoas tendem a não considerar os psicoterapeutas, os terapeutas, a não considerar como um dado de realidade, mas sim, às vezes, como uma conversão histérica, às vezes como uma conversão de um complexo psicológico. Lidam de uma maneira, eu diria, superficial. Mas existe uma forma de você lidar. Bom, em segundo lugar, seria importante que a psicologia lidasse com esse assunto. Particularmente, eu acho que sim. Seria muito interessante que a psicologia não ficasse à margem de um fenômeno que acontece em larga escala no comportamento humano, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja numa instituição religiosa, o assunto ou a experiência acontece. Então seria bom que a psicologia não deixasse de lado. O detalhe é o seguinte, é que isto é um assunto religioso ou não é um assunto religioso? Eu vou trazer uma coisa que era religiosa e veio para a psicologia. O confessionário. O confessionário começou há séculos na Igreja Católica. Pelo menos na Igreja a gente sabe que existia o confessionário. A pessoa ia se confessar. Até hoje existe o confessionário. A psicanálise, ela começou com os relatos que as pessoas traziam nos consultórios, o desabafo, né? Descarregar aquela quantidade de emoções, de experiências, numa espécie de confessionário. Qual é a diferença? O ambiente. Porque o objetivo era a escuta. Embora confessionário da igreja, o padre dá a sua opinião, aconselha, propõe algo semelhante, ou guarda alguma semelhança à psicoterapia. Um
é acolhido dentro da religião, o outro dentro da psicoterapia. Porque a mediunidade, que não é do domínio religioso, é um fenômeno humano, orgânico, também não pode ser acolhida pela psicoterapia. Pode e deve. Bom, não se trata de transformar uma psicoterapia em um ambiente religioso. O tratamento não é o tratamento dado pela religião, tanto quanto na psicanálise ou na psicoterapia, a confissão ou as confissões de um paciente não são colocadas para absolvição, não são. Ou para um aconselhamento direto, também não. É tratado de outra maneira. Então, a mediunidade não pode ser tratada religiosamente dentro de um consultório. Não pode, não deve, não é porque há uma separação, porque os métodos são diferentes. Os métodos utilizados nos ambientes religiosos são diferentes, têm uma proposta diferente. Se você pegar a mediunidade na Igreja Universal do Reino de Deus, ela é utilizada, a mediunidade, para a manifestação do que eles chamam de demônios. E essa não seria a proposta se isso viesse a acontecer numa psicoterapia. A mediunidade é tratada no ambiente espírita para consolar, orientar, encaminhar, ajudar para fins caritativos. Nenhuma dessas funções ou objetivos deveria ser utilizada em psicoterapia. Mas a minha proposta, ou a minha ideia, não é simplesmente transformar ou trazer o assunto para o paciente. A minha ideia é que, nos casos em que isso seja demandado ou venha a acontecer, o profissional em psicoterapia saiba lidar. Saiba lidar. Não é estar ali numa proposta de diálogo mediúnico, não se trata disso, não é para isso. É para preparar o profissional de psicoterapia para entender o fenômeno e saber como trabalhar o fenômeno. Vou dar outro exemplo. Os sonhos. Os sonhos eram tratados lá atrás, lá no Egito, na Grécia, como algo ligado à adivinhação. Algo ligado à adivinhação. Na Idade Média era tratado como algo ligado ao demônio. A religião, o misticismo interpretava os sonhos. Você vai encontrar um livro do século II, por um grego de nome Artemiodoro, que ele escreveu um livro, A Interpretação dos Sonhos. Freud escreveu um livro sobre sonhos, com o mesmo título, já no final do século XIX. Freud tratou os sonhos de uma forma técnica e não como adivinhação, entendendo que há um simbolismo ali. E Jung tratou dos sonhos de uma forma técnica. E hoje nós, terapeutas, tratamos os sonhos de uma forma técnica. Era do domínio místico e passou a ser tratado de uma forma mais compreensiva dentro do comportamento humano. Então, a questão não é fazer da mesma maneira. A mediunidade não pode ser desprezada. Não pode ser desprezada. Ela é um fenômeno humano. Outro detalhe. Se você vai a um psiquiatra, ele lida com o transe. Está lá no CID-11, no DSM-5, que dentro do contexto religioso do paciente, aquilo não pode ser considerado como sintoma de transtorno psíquico. Não pode. Não é. Já foi, já se alterou. E o psiquiatra
entende aquele fenômeno, sabe o que fazer naquele fenômeno. E muitas vezes o psiquiatra, muitas vezes, encaminha naquele aspecto, naquele sintoma, o seu paciente para lidar com o fenômeno no ambiente religioso do paciente, em respeito à religião do paciente. Bom, particularmente, como é que eu lido com isso? Já disse a vocês que poucas vezes isso aconteceu em meu consultório, pouquíssimas vezes. Mas o assunto é um assunto trazido em sessões de terapia. Sensações, né? Intuições, inspirações, medos, delírios persecutórios, muito semelhante ao que acontece no ambiente religioso ou com a mediunidade. E como isso é trabalhado? A minha primeira avaliação é de que eu não sou pesquisador. Eu não estou ali para atestar se aquilo é falso ou é verdadeiro. Eu não estou ali para atestar se o meu paciente está numa conversão histérica, numa conversão de um complexo, ou está diante da influência de uma entidade, de uma pessoa que faleceu, está ali perturbando ela. Eu não tenho essa lente observadora, eu não tenho esse critério para discernir o que é uma coisa e o que é outra. E por quê? Porque pode acontecer, de fato, uma conversão histérica. Pode acontecer. Como também pode acontecer que haja ali um fenômeno mediúnico real. Por que eu estou dizendo isso? Não é porque eu sou espírita. É porque isso já é objeto de pesquisa científica. É porque você vai encontrar pesquisas de fato nesse campo comprovando com evidências robustas que de fato existe isso. Então, eu não estou ali, nem aconselho que você esteja ali para dizer, será que é verdade? Será que é mentira? Não importa. Naquele momento que você esteja atendendo. Importa é você observar o comportamento do seu paciente. Entender a dinâmica psíquica em ambos os casos, que se chama de mediúnico ou anímico. O anímico é quando não há influência espiritual, o mediúnico é quando há. É que você saiba como lidar, o que acontece na dinâmica psíquica num caso ou no outro. Seria bom. Então, é importante que você, psicoterapeuta, terapeuta, estude, conheça. Não é que você vá praticar ou vá se tornar um espiritualista, um religioso, um espírita ou algo parecido. Não. Conhecer. Nós estudamos física e não somos físicos. Nós estudamos doenças mentais e não somos psiquiatras. Cada um no seu papel, na sua responsabilidade. Então, é oportuno que nós que lidamos com a mente humana conheçamos não só a mediunidade, mas conheçamos o funcionamento neurológico, funcionamento cerebral. Sim, devemos conhecer. Quem trabalha com a mente humana deve conhecer o cérebro, deve conhecer a mente e saber a distinção entre ambos. E entender de tudo que envolve o comportamento humano e a dinâmica psíquica que gera esse comportamento. Bom, como é que eu lido? Como é que eu aconselho você a lidar? Eu vou me referir ao caso da moça chamada Helena, nome fictício, óbvio, que consta no meu livro Psicoterapia e Mediunidade. Caso dela. Inclusive tem um capítulo que eu fiz questão de colocar. Helena por Helena. Capítulo que ela escreveu, sem se identificar, descrevendo o que acontecia com ela. A história dela, a história de vida, infância, adolescência, vida adulta.
os fenômenos que aconteciam e o resultado da psicoterapia. Ela escreveu, e esse capítulo está no livro, Helena por Helena, está lá no livro. Portanto, não é só a minha fala, é como ela se portou. Não houve nenhuma influência minha para ela escrever. A única influência que eu tive foi: não se identifique. Não informe nenhum dado que alguém possa identificar que foi você. Só isso. Mas o que ela escreveu foi o que aconteceu. Então, ela chega em meu consultório em transe, trazida pela mãe. É óbvio que eu tentei acalmá-la e chamá-la pelo nome dela, mas ela falava diferente. Ela dizia que eram 3 vozes, 3 personalidades, e essas 3 personalidades se revezavam. Eu só observava. Não dizia que era verdade, que não era verdade. Eu apenas, às vezes que ela estava muito alterada, na sala só estava eu e ela, a mãe ficou do lado de fora. Eu dizia: acalme-se, está tudo bem, estamos bem aqui, eu e você. Sua mãe está aí fora. Fulana, eu preciso falar com você. Eu chamava pelo nome dela, porque ela estava dizendo que ela era outra pessoa. Eu quero falar com você, me dirigindo nesses termos, e não: eu não quero falar com você, eu quero falar com ela. Não, eu quero falar com você. Não entrando na ideia de que eu estava falando com uma outra personalidade. Não, eu não agi assim. E não ajo assim. Eu quero falar com você. E depois de um tempo, 10, 15, 20 minutos, eu conseguia fazer que a pessoa aterrissasse, sem eu chamar a atenção dela que ela estava errada ou algo parecido, ou que ali não era lugar para isso. Não, eu não sei o que estava acontecendo. Então, eu aconselho você, se deparar com um fenômeno desse tipo, diga para você mesmo: eu não sei o que está acontecendo. Eu não tenho consciência. Não aplique nenhuma teoria. É um complexo psicológico. Ela é psicótica, ela ou ele é psicótica. Não aplique nenhuma teoria. Declare sua ignorância, no bom sentido do termo. Não sei o que está acontecendo. Eu quero falar com a pessoa, até você conseguir falar com a pessoa. Aí você vai perguntar: desde quando aquilo acontece? Com que frequência aquilo acontece? Se já passou por algum tratamento psiquiátrico? Se toma alguma medicação? E aí você começa a entrar em contato com a pessoa e ela falar do que ela sente. Como é que você se sente nesse momento? O que é que acontece? Todos os detalhes possíveis. Para quê? Não para você discernir se é uma coisa ou outra. Para você entender a dinâmica psíquica daquela pessoa, o que acontece com a sua mente. Simplesmente isso, sem teorizar. Bom, com ela aconteceu em outras sessões que ela vinha normalmente em sã consciência, com a consciência de si, sem estar em transe, sentava-se à minha frente e depois de um certo tempo uma das vozes ocupava a sessão. E eu dizia: eu quero falar com você. E a voz dizia: mas eu também quero falar com você. Digo: então fale comigo. Aí eu entrava na onda, eu aceitava para entender o fenômeno. Não é que eu estivesse acreditando no fenômeno ou desacreditando. Eu quero saber o que é. Me fale. Quem é você? O que você quer? O que está acontecendo? O que é isso? E a pessoa, né, me falava muita coisa sobre a vida dela, coisas que ela não me falava, não sabia. Então, esse tipo de diálogo existiu. Pelo menos umas 3 vezes existiu esse diálogo.
E eu anotava. E no livro você vai ver como eu conduzo esses diálogos. Qual é o final? Qual é a resposta a ser dada ante esse fenômeno? E só para que vocês tenham uma ideia do resultado, eu vou antecipar. O resultado é que a pessoa passou a fazer terapia sem essas manifestações. Já compreendidas, já acolhidas, já encaminhadas, a terapia seguiu sem o fenômeno. Não era interessante continuar com aquelas manifestações no consultório? Não era interessante. Porque me interessava dar a ela o suporte necessário para que ela se entendesse e não ficar trabalhando o fenômeno mediúnico. Então, é isso que eu estou colocando para vocês. Acolher, sim, após o conhecimento do que se trata, e trazer o paciente ao domínio da sua consciência. Ao domínio da sua consciência. Sem precisar negar o fenômeno. Entender e dialogar com o seu paciente nos momentos de lucidez sobre a relevância da consciência ser trabalhada sem aquela proximidade ou sob controle da pessoa. Então isto foi o que eu fiz, está nesse livro, e vocês vão ver que técnicas eu utilizei nesses diálogos. Qual a última técnica que eu utilizei para fazer com que essas vozes não mais a incomodassem? Detalhe, Helena era solteira quando ela começou a terapia dela comigo. A terapia dela levou-a a um equilíbrio nessa relação com o transcendente dentro dela, um equilíbrio, um estabelecimento de condições para que esses diálogos acontecessem com ela, então ela passou a ter domínio. Ela pôde voltar a ter uma vida amorosa, ela já não estava mais em terapia comigo, casou-se e tem 2 filhas, e tem uma vida, trabalha e tem uma vida absolutamente comum, onde aqueles fenômenos já não aconteciam. Detalhe, ela chegou ao meu consultório, já tendo passado por terapias e sob medicação psiquiátrica. Em nenhum momento foi dito a ela que ela não deveria tomar. Ao contrário, continue seguindo as prescrições psiquiátricas. Continue. É o seu psiquiatra que vai dizer se você deve permanecer, diminuir dose, aumentar a dose. Porque ela me perguntou. Eu continuo tomando? Siga as orientações do seu psiquiatra. E ela seguiu. Ele até era professor da universidade aqui. Siga. Se ele disser que é para continuar, continue. Não modifique medicação, não tire medicação, não introduza nada que não seja do conhecimento dele. Eu não sou a autoridade para dizer se você deve ou não deve. Agora, que você deve seguir o médico, deve seguir o médico. Então, de que forma a mediunidade deve ser tratada? Para mim, dessa forma. Pragmática. Não vou dizer que tinha espíritos ali. Não vou dizer porque eu não sei. Não apliquei nenhuma faculdade mediúnica minha para resolver a questão dela. Não sei. Não sei se eram complexos. Não sei. Porque o meu intuito era tentar devolver a ela o domínio da consciência dela. Isso sim, o domínio da consciência dela. Os diálogos que aconteciam no consultório eram diálogos para o fortalecimento do eu, empoderamento do eu. Porque o fenômeno mediúnico, nesse tipo de tomar a pessoa, de ocupar a consciência, de trazer até constrangimentos públicos que acontecia com ela, significa uma fragilização do eu. Uma fragilização.
como se cindisse o eu. Desculpe, como se cindisse o eu. Então, o papel da psicoterapia é fortalecer. E era isto, e foi isto que eu fiz. A psicoterapia levou a um empoderamento do eu, sem precisar negar, sem precisar dizer que aquilo era isso, era aquilo. Detalhe mais ainda, ela participava de uma instituição espírita, ela fazia tratamento no bairro lá, próximo do bairro onde ela morava. Adenauer, devo continuar? Siga a sua consciência. Está lhe fazendo bem? Continue. Não sou eu que vou dizer, não busque tal ou qual tratamento. É direito do paciente ir para a sua instituição, que aderiu religiosamente. Aliás, eu tenho recebido, agora menos, mas lá atrás, 10 anos, eu recebia muitos pacientes com esse tipo de problema, sem saber se era mediúnico ou psicológico, encaminhado por psiquiatras. E para mim eu tratava ou lidava da mesma forma com qualquer outra pessoa que não tivesse aquele tipo de fenômeno. E os psiquiatras, muitos encaminhavam para instituições religiosas. Encaminhavam. Porque sabia que o assunto ele não conhecia, ele ou ela não conhecia, entendia que aquilo era algo próximo do transe mediúnico e mandava a pessoa para a instituição. E muitos foram. Eu também já encaminhei uma pessoa, nesses anos todos, isso deve ter uns 15 anos. Um paciente que eu atendi, ele era vinculado a uma igreja batista. E eu recomendei que aquilo que estava acontecendo com ele, ele tratasse na igreja dele. E era algo ligado à mediunidade. Porque ele me informou que tipo de atividade tinha na igreja dele. Então, vá lá. Eu não me encaminhei para um centro espírita em respeito à opção, à identidade religiosa dele. Vá lá na igreja batista. Você me falou que tem tal ou qual trabalho. Lá você pode ter uma resposta, uma solução para esse problema que você está passando. Não falei mediunidade, não falei de obsessão, mas ele estava, na minha avaliação, sendo influenciado em uma obsessão espiritual. Vá lá na sua instituição, é ali onde você pode encontrar uma resposta para isso. Porque na psicoterapia, nas sessões que eu fiz com ele, não houve uma forma de tirar ele da depressão em que ele se encontrava. Ele entrou em profunda depressão. Mas quando ele foi para a igreja dele, procurou o trabalho que ele me disse que existia, e ele veio muito melhor depois que ele fez o trabalho na igreja dele. Então, sim, eu recomendei que ele buscasse a religião. Bom, mediunidade não é um assunto simples, é um assunto complexo, merece o olhar do psicoterapeuta, ou da psicoterapeuta, o olhar, o conhecimento. Não rechace o que você não conhece, não negue. Né? Se você quer atender melhor o seu paciente, tenha esse olhar. Algumas pessoas me procuram dizendo, olha, eu só procurei você porque eu sei que você tem esse olhar espiritual. Mas o olhar espiritual não é uma faculdade mediúnica que eu tenha. É a percepção de que se trata ali de uma pessoa que é espírito. É espírito, como eu sou, como todos os seres humanos somos espíritos. Então esse olhar, essa visão mais ampliada, essa perspectiva eu tenho. Daí eu ofereci aos profissionais, psicólogos, médicos, até estudantes, uma formação em psicoterapia do espírito, para aprender a lidar não só consigo, como psicoterapeuta, mas com os seus pacientes. Entre no site do Instituto do Espírito AN, ali você
encontra informações sobre a psicoterapia do espírito, como você pode aprender a lidar com esses fenômenos vindo ao seu consultório ou não, até mesmo quando é com você. Então, é importante que você entre em contato com isso, porque isso é parte da conduta humana, é parte do comportamento humano. Ok? Bom, só para avisar que na próxima semana nós não teremos live, porque eu vou fazer a live do meu Instagram, tá? Eu vou fazer do meu Instagram, excepcionalmente, na próxima segunda-feira. E durante toda a semana, 19 horas, eu estarei fazendo uma live, porque é a atividade lá da instituição que eu dirijo. Tá bom? Então, para o Instagram do Instituto, daqui a 15 dias eu volto. E na próxima semana eu estarei no meu Instagram. Grande abraço.